Como ontem foi o encontro de casais, né? Nada menos do que eu vim aqui, né? E orar hoje pelo meu esposo. Agora! Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. O laço se quebrou mais uma vez, viu, igreja? Nós escapamos. O inimigo fez de tudo para que eu e você não viesse hoje na casa dele, na casa do nosso Senhor. Mas o nosso Senhor Jesus chegou primeiro. E estamos aqui para adorar e glorificar o santo nome do Senhor. Independente, igreja, como foi seu dia, independente do que aconteceu com você, a partir do momento que você adentra o santuário, esqueça tudo o que aconteceu e se entregue por inteiro, adore, glorifique, louve ao Senhor. Você não está impedido de glorificar o nome do Senhor nesta noite, amém? Livro de Lucas, capítulo 18, seu versículo 35 em diante. Livro de Lucas, capítulo 18, o seu versículo 35 em diante, que fala: a cura do cego de Jericó. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler para ganhar tempo. Lucas capítulo 18, seu versículo 35 em diante. Aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmola. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. E anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que ele se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que ele trouxesse, e tendo-lhe chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: o Senhor que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, e a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguiu, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar em nome de Jesus. Esta palavra que fala de um homem, o cego de Jericó, Bartimeu. Este homem, eu pesquisando na Bíblia, qual era a função deste homem, o que ele fazia antes de ele se tornar cego, que ele não era cego, qual era o que ele fazia, qual era a responsabilidade que ele tinha ali naquela cidade. Mas a Bíblia não relata, ela não fala, ela não entra muito em explicação sobre o passado deste homem. Mas nós podemos imaginar o homem que não era cego, o homem que talvez trabalhava, tinha seus afazeres do dia a dia, tinha sua família, o homem que procurava ser um homem correto. A Bíblia não fala, mas eu posso imaginar. Mas a palavra do Senhor diz que esse homem se torna cego. A palavra do Senhor não fala qual o motivo que este homem vem a chegar a ser cego. Mas a palavra do Senhor diz que a partir que esse homem, ele perde a visão, ele vai para a beira do caminho a mendigar.
Ele vai para a beira do caminho pedir esmola. Ele vai para a beira de um caminho ficar à margem da sociedade. A sociedade agora exclui aquele homem que outrora era um homem perfeito, era um homem que enxergava, mas por algum motivo ele se torna cego. E agora ele fica ali à beira do caminho a pedir esmola, sendo humilhado. Muitas das vezes as pessoas passavam e ele pedia esmola e as pessoas não tinham nada para oferecer. Mas ele estava aí nessa saga. Mas um dia a história deste homem iria mudar. Assim também como a nossa história um dia vai mudar. Talvez você esteja passando por situações que você acha que não tem mais jeito. Talvez você esteja passando por situações e até mesmo achando que Deus, Ele te esqueceu. Mas Ele, o nosso Deus, Ele não esquece de ninguém. O nosso Deus só age no momento certo. O nosso Deus, Ele só age na hora certa. E tinha um momento e a hora certa de Deus agir na vida daquele homem Bartimeu. A palavra do Senhor diz que Jesus ia ao caminho para chegar em Jericó, porque Deus, ele tinha um propósito naquela cidade. Deus tinha algo para fazer naquela cidade, que era salvar um homem chamado Zaqueu, o homem publicano, o homem que era maioral dos publicanos, que cobrava os impostos indevidos. Mas Deus já tinha um plano de salvação na vida daquele homem. Mas para Deus, nosso Senhor Jesus, chegar lá, até a casa de Zaqueu, ele teria que passar aonde aquele cego Bartimeu se encontrava. E a palavra do Senhor diz que uma grande multidão acompanhava Jesus. Uma grande multidão ia na frente. E aquele cego, ouvindo aquela multidão passar pelaquele caminho, ele pergunta: o que é que está acontecendo? Porque esta multidão está passando por aqui, pela beira deste caminho? E aí um fala: Jesus, o Nazareno, está passando por este lugar. Imagina agora aquele homem sabendo que Jesus cura. Imagina aquele homem sabendo que Jesus liberta, que Jesus salva, que Jesus transforma, vendo o próprio Jesus passando na sua frente. Ele agora procura chamar a atenção do mestre. Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E aqueles homens que iriam na frente de Jesus diziam: cala a boca. Para que você está incomodando o mestre? Para que você está chamando ele? Talvez aquele homem poderia dizer, a Bíblia não fala, mas eu posso imaginar: para que você quer voltar a enxergar? Você é mendigo mesmo? Para você não tem mais jeito? Para você já é o seu fim? E quantas vezes ouvimos isso de pessoas? Para que você quer incomodar o mestre? Não tem mais jeito para a sua vida. Isso aí já é o fim. Mas eu quero dizer para você, se Deus, ele tem um plano de salvação na sua vida, independente do que o povo fale, independente que a multidão venha falar sobre a tua vida, não dê crédito, porque a maior palavra vem do Senhor. E quando aquele homem diz: olha, cale a boca, ele não se importa. E ele novamente fala: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E a palavra do Senhor diz que Jesus para. Em meio àquela multidão, em meio àquele povo conversando, aquele alarido, porque aquele povo não estava atrás de Jesus por estar. Eles estavam atrás de Jesus porque sabia que Jesus tinha algo para oferecer. Quantas pessoas estavam naquela multidão em busca de uma cura? Quantas pessoas estavam naquela multidão em busca de uma transformação, de uma libertação? Quantas pessoas estavam naquela busca, naquela multidão atrás de Jesus, crendo que Jesus poderia fazer algo para mudar a história daquele povo? Mas aquele cego não se calou. Aquele cego continuou a clamar a Jesus, até que incomoda o nosso mestre.
E será que eu e você estamos clamando para incomodar ao ponto do nosso mestre parar e mandar chamar, como ele mandou chamar aquele cego? Será que verdadeiramente nós estamos clamando ao Senhor fervorosamente? Será que verdadeiramente o nosso clamor está subindo aos ouvidos do Senhor? Mas aquele cego, ele não desiste. Aquele cego, ele nos ensina que independente da minha e da tua situação, aquele cego, ele nos ensina, independente do que nós estamos passando, nós temos que continuar clamando o nome do Senhor. Independente do que nós estamos passando, nós não devemos desistir, temos que perseverar. Imagine se aquele homem ele desistisse. Imagine se aquele homem, aquele cego Bartimeu, que estava à beira do caminho, desistisse de clamar ao Senhor, porque alguém disse: cale-se. E muitas das vezes se calamos, porque olhamos para o irmão que está do lado. Muitas das vezes se calamos porque olhamos, porque o irmão olhou de cara feia para mim e para você. Esqueça o irmão. Bartimeu, ele esqueceu aquela multidão, e o alvo de Bartimeu era Jesus. E o seu alvo e o meu alvo não é o homem, não é a mulher. O nosso alvo não é a multidão, o nosso alvo é Jesus. E Jesus agora ele para e diz: chama. Vai chamar ele. E quando volta um dos seus discípulos e chama o cego para ter o encontro de Jesus, ele vai. E quando ele chega perto de Jesus, Jesus faz uma única pergunta para ele: o que queres que eu te faça? O que é que você quer que eu te faça neste dia? E aquele homem, sem perder tempo, sem nem pensar o que ele ia dizer, porque ele já estava preparado: que eu torne a enxergar, que eu torne a ver, que eu torne ser novamente o homem que eu era, porque através desta cegueira eu me tornei um mendigo. Através dessa cegueira, a partir do momento que eu perdi a minha visão, agora eu estou no caminho a mendigar. E trazendo para os nossos dias atuais, os dias de hoje, quantos de nós estamos cegos? Mas não é uma cegueira física, é uma cegueira espiritual, aonde não conseguimos mais enxergar o trabalhar de Deus, aonde não conseguimos mais ver o manifestar do Senhor em nossas vidas, aonde não conseguimos mais sentir a presença do Senhor, aonde não conseguimos mais olhar com nossos olhos espirituais, e sim com nossos olhos carnais, aonde a cada dia mais nos afasta da presença do Senhor. Mas quando Jesus fez a pergunta para aquele homem, ele disse: que eu torne a enxergar. Agora aquele homem, ele nos ensina mais uma coisa: é pedir ao Senhor aquilo que é necessário para a minha vida e para a tua vida. Aquele homem, ele tinha imensas coisas, diversas coisas para pedir para o Senhor, mas ele pediu o que era necessário na vida dele naquele momento. O que é necessário na sua vida, peça ao Senhor. Aquele homem poderia pedir outras coisas, mas ele disse: Senhor, que eu torne a ver. Era a necessidade daquele homem, era voltar a enxergar. A necessidade daquele homem era voltar a ver a luz do sol. A necessidade daquele homem talvez era voltar a ouvir o rosto da sua mãe, o rosto do seu pai, o rosto da sua família. Era a necessidade que ele tinha naquele momento. E muitas das vezes pedimos coisas supérfluas ao Senhor, coisas que não é nem necessário muitas vezes em nossas vidas.
E esquecemos de pedir a Deus o necessário, aquilo que vai nos edificar, aquilo que vai nos trazer para a presença do Senhor, aquilo que vai nos afastar dos caminhos maus, aquilo que vai nos afastar daquilo que nos traz problema. Mas muitas das vezes esquecemos de pedir o necessário. E Ele nos ensina nesta noite: peça a Deus o necessário. Peça a Deus aquilo que verdadeiramente vai lhe edificar. Peça a Deus verdadeiramente aquilo que vai trazer paz para a sua vida. Aquilo que vai trazer você para os caminhos do Senhor, que não vai lhe afastar para os caminhos maus. Peça para Deus o necessário. Mas nós queremos pedir para Deus tudo. Muitas das vezes queremos pedir para Deus no mundo físico, carnal. Esquecemos de pedir para Deus bênçãos espirituais. Esquecemos de pedir para Deus que Ele venha cada dia mais nos fortalecer na presença do Senhor. É o necessário. Esquecemos de pedir para Deus que Ele possa nos conduzir no caminho que nos leva para a salvação. É o necessário. Mas muitas das vezes queremos pedir chave de carro. Eu vou entrar em uma campanha e vou pedir a Deus para que Ele venha trocar o meu carro. Eu vou entrar em uma campanha e vou pedir a Deus para encher a minha conta de dinheiro. Peço o necessário. Porque a palavra do Senhor diz que tudo isso vai passar. Mas a palavra dele nunca passará. Pode passar céus e terra, mas a minha palavra permanece até o fim. E aquele homem pede: Jesus, que eu torne a enxergar. E aí Jesus responde: volte a ver, porque a tua fé te salvou. Volte a ver, porque você acreditou que eu poderia te salvar. E aquele homem agora torna a enxergar. E aquele homem agora sai glorificando e exaltando o santo nome do Senhor. Aquela multidão que estava acompanhando Jesus, vendo que Jesus tinha acabado de curar um cego, começa a glorificar a Deus. E agora aquele homem passa a seguir a Jesus. Aquele homem passa a engrandecer o santo nome do Senhor. É outra coisa que nós devemos seguir e acreditar no que este homem falou. Mas um ensinamento, melhor dizendo, este cego deixa para mim e para você, e para todo aquele que esteja ouvindo esta palavra. Jesus curou aquele cego. Ele poderia pegar o seu leito, pegar a sua capa, ou pegar o que estava na sua mão, das costas para Jesus e voltar para o seu caminho. Mas ele reconheceu que o único que poderia salvar ele era Jesus, e agora ele volta e acompanha Jesus, adorando e glorificando o santo nome do Senhor. Quantos recebem uma cura? Quantos recebem uma libertação? Quantos recebem uma bênção espiritual? E a partir do momento que recebe esta bênção, esquece do nosso Senhor, dá as costas para o nosso Senhor, achando que o nosso Senhor, Ele tem a obrigação de nos curar, de nos libertar, de nos transformar. Ele não tem, é tudo pela misericórdia do Senhor. Mas nós temos que reconhecer esta misericórdia que Ele tem sobre nossas vidas, porque a palavra do Senhor diz que a cada dia nós somos levados como ovelha muda para o matadouro. Mas a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. A misericórdia do Senhor é ali que nos livra desse matadouro. Mas muitas das vezes esquecemos do que Deus fez comigo. Isso um dia aconteceu comigo. Isso um dia eu dei as costas para Jesus.
Quando aconteceu uma situação comigo, que eu fiquei 15 dias internado na UTI, minha avó, uma mulher de fé, da Assembleia de Deus, orando ao Senhor, disse: meu Deus, se o Senhor livrar o meu neto desta situação, e ele não tiver nenhuma sequela, eu darei 3 cultos de ação de graça, a favor, pela cura que o Senhor vai dar a meu neto. 15 dias depois eu saio da UTI, minha avó prepara tudo, primeiro culto, eu vou, as irmãs oram, as irmãs pregam, as irmãs fazem tudo, e quando chega na hora do apelo, uma irmã pergunta se eu quero aceitar Jesus, e eu dei as costas para Jesus, disse: não, eu não quero Jesus. O homem que me livrou de uma UTI, com traumatismo craniano, 15 dias internado, e eu dei as costas para Jesus. Novamente outro culto, porque ela disse que daria 3. Os 3 cultos que minha avó deu de ação de graça pela minha vida, todos 3, eu dei as costas para Jesus. Sabe o que é isso, igreja? É ingratidão. Sabe o que é isso, igreja? É não reconhecer que o nosso Deus, Ele pode nos salvar. Mas um dia o Senhor abriu os meus olhos. Um dia o Senhor fez eu reconhecer que foi por causa dEle que eu estou vivo. No ano de 1998, faça as contas, de lá para cá, 25 anos, 26, eu poderia ter 26 anos de morto, debaixo de 7 palmos, mas o Senhor estendeu as modelos de misericórdia e me libertou, me tirou daquela situação, mas eu dei as costas para Jesus. Eu não queria saber de Jesus, eu queria seguir os meus caminhos, os meus princípios, aquilo que eu achava agradável, aquilo que eu achava bom. Mas um dia o Senhor abriu os meus olhos e viu que só tem um único Salvador e suficiente para nos livrar e nos salvar, que é Jesus. E quantos ainda dão as costas para Jesus? Quantos ainda vê os milagres, os prodígios, vê Jesus tirando do leito da morte, vê Jesus dando a cura, vê Jesus salvando, e ainda assim não querem o nosso Senhor, ainda assim querem dar as costas para Jesus. Mas ainda que Jesus venha ter misericórdia da vida desses que dá as costas para Ele, assim como Ele teve misericórdia pela minha vida. Mas este homem, esse cego Bartimeu, ele nos ensina que nós temos que ser gratos ao Senhor. Ele nos ensina que tudo que Jesus fez por ele, ele teve a gratidão, ele agradeceu, ele agora passa a seguir a Jesus. Ele agora passa a seguir a Jesus nos ensinamentos, adorando e glorificando o santo nome do Senhor. Será que verdadeiramente eu e você estamos adorando e glorificando o nome do Senhor, assim como aquele cego? Você não está impedido de dar glória, igreja. Você sabe como foi o seu dia? Você sabe como você passou o seu dia? Será que você agradeceu a Deus pelo amanhecer? Será que quando você acordou e você abriu seus olhos e contemplou a maravilha que Deus fez para este dia, dando mais uma oportunidade de você sobreviver, dando mais uma oportunidade de você se alimentar, será que eu e você agradecemos a Deus? Será que eu e você reconhecemos o milagre da vida que Deus fez por mim e por você? Mas aquele cego nos ensina. Aquele cego, para muitos, não tinha mais perspectiva. Aquele cego, para muitos, era um pobre coitado, um que vivia mendigando, pedindo esmola. E muitas vezes eu e você se achamos um pobre coitado. Muitas das vezes eu e você se achamos que nós não temos valor, que não esqueça isso, igreja. Talvez eu e você não tenha valor para o homem. Talvez eu e você sejam pobre coitado para o homem, mas para Deus nós somos mais do que vencedores.
Para Deus nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós não podemos se menosprezar. Aquele cego, ele tinha tudo para ficar ali menosprezado, achando que não tinha mais jeito. Mas quando ele ouviu, Jesus está passando. Quando ele ouviu que o Salvador estava passando por aquele caminho, a deficiência dele não impediu de ele buscar Jesus. Ele era cego, mas não era mudo. Ele era cego, mas não era surdo. Ele não estava vendo, mas estava escutando. Ele não estava vendo, mas Deus estava falando. Talvez você não esteja vendo, mas você não é surdo, você não é mudo. Você não é mudo para ficar calado na casa do Senhor. Talvez você não esteja vendo, porque nós não estamos vendo o Senhor, porque o Senhor é Espírito. Mas nós podemos sentir. Nós podemos sentir. Está vendo este vento? Nós não estamos vendo o vento, mas estamos sentindo ele balançando os corações aí. E o Espírito Santo de Deus pode estar agora balançando o seu coração. Mas se você tiver sem visão, mas se tiver ouvindo, você vai sentir. Então não fique disperso. Aquele cego, ele nos mostra que nós temos que perseverar. Aquele cego nos mostra que a fé que ele teve, nós temos também condições de ter esta mesma fé. Uma fé tão poderosa de parar o Senhor. Uma fé tão poderosa que Jesus disse: vai, a tua fé te curou. A tua fé fez a tua visão voltar. Será que eu e você estamos com essa mesma fé de fazer acontecer na minha vida e na sua vida? A palavra do Senhor diz: se eu e você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, não precisa ser muito não. O grão de mostarda é um grão bem pequenininho, mas ele está nos dizendo: só precisa ter fé para ele agir na minha vida e na sua vida. E outra coisa, não duvidar, porque a partir do momento que eu e você duvidamos do poder de Deus, ele não opera, porque o nosso Senhor, ele não opera na dúvida. Então vamos sair desta noite da casa do nosso Deus, com esses ensinamentos que este cego Bartimeu deixa para cada um de nós. Primeiro, não desistir. Ainda que você esteja à beira do caminho, não desista. Perseverar. Ainda que as pessoas estejam dizendo que não vai dar certo, pode parar por aqui porque não vai acontecer. Persevere, confie e espere no Senhor que vai dar certo. E perseverar na fé. Esperar no momento do Senhor e estar com a sua fé em dias. E quando o Senhor perguntar: o que queres que eu te faça? Responda o necessário. Porque o necessário, Deus sabe do que eu e do que você precisa nesta noite. Amém? Eu peço à igreja que fique de pé em nome de Jesus. Eu quero convidar aqui o ministério de louvor. Vamos estar se tirando um louvor nesta noite. E assim vamos orar e agradecer a Deus por este culto maravilhoso.